Olá, tudo bem? O meu nome é José Irix, estudo na Unidade Acadêmica do Belo Jardim, na UFRPE, Engenharia da Computação. Estou no segundo período e essa é mais uma prática de programação de Matemática Discreta 2. Bem, aqui a gente vai executar o algoritmo de Dijkstra, tá? O algoritmo de Dijkstra primeiro começa com, bem, o algoritmo, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é criar algumas classes, tá? E essas classes têm alguns papéis. O primeiro papel é a cidade. A cidade, ela tem o que dentro dela? Ela tem um nome, ela tem a distância, ela tem a cidade anterior dela e ela tem as estradas ou os caminhos que vão levar para essa cidade, tá? Dentro dessas cidades, a gente vai ter as estradas, e as estradas também são um objeto que vão ligar duas cidades, tá? Então, a gente tem a classe cidades, a gente tem a classe estradas, que ligam duas cidades. A gente tem os métodos getter, setters, que estão dentro deles, tá? E a gente tem a classe Dijkstra, que é do algoritmo. Essa classe tem basicamente três funções, que são a função 4, na verdade. Encontrar caminho, cidade com menor distância, criar caminho e mostrar caminho, tá? Basicamente isso que essa classe faz. O que cada coisa faz? Bem, o encontrar caminho, ela precisa de uma cidade de origem, de uma cidade de chegada e de um conjunto de cidades, que vai estar dentro de um grafo, tá? Então, para cada cidade que a gente tem nesse conjunto, a gente dá um clone nesse grafo e seta a origem que a gente der para 00, tá? Enquanto esse conjunto não for vazio, a gente encontra a cidade com menor distância e atribui a variável u. A cidade com menor distância vai ser essa função aqui, que a gente vai pegar o maior valor. Basicamente, a gente vai procurar o menor valor dentro deles, tá? Então, a gente setou a menor distância e a gente remove esse u, tá? Remover o u, aí a gente vai verificar se esse u não é igual à chegada. Porque se for igual à chegada, a gente não precisa mais rodar o algoritmo. Então a gente para, tá? Então a gente vai fazer a procura dentro dessas cidades, os vizinhos desse U. A gente pega esses vizinhos e a gente vai vendo qual a menor distância e vai alterando o valor para ele, tá? A gente altera o valor somando a própria distância que está dentro. Aí a gente vai, no final, cria o caminho. Como é que a gente cria o caminho? A gente pega, executa o algoritmo de trás para frente, como se diz assim. A gente pega o início, a gente cria, dentro do dash a gente tem um caminho. Se esse fim for diferente do começo, a gente atribui o anterior, o caminho anterior, ao fim e cria o caminho de novo do início ao fim. Então é uma recursividade. Então a gente cria o caminho, só que para a gente criar o caminho a gente pega o anterior e vai pegar o anterior. Se você ver, ele vai de trás para frente. Por isso que na função mostrar caminho, a gente vai fazer que a gente rode mostrando de frente para trás. Ou seja, a gente começa do último elemento do array list para o primeiro elemento do array list, no caso o elemento de valor 0. Então, basicamente é isso que ele vai. A gente tem algumas funções, por exemplo, get vizinho, que vai estar dentro da classe cidade, que ele simplesmente vai pegar das estradas, vai adicionar o vizinho que tem dentro delas. Então são alguns pormenores, algumas funções dentro dessas funções, desse algoritmo maior. Então o que a gente fez aqui? A gente criou no app, tá? Todas as cidades que estavam lá naquele nosso mapa. A gente criou grafo. A gente criou um map das cidades, tá? E a gente criou as estradas também para isso. Então a gente vai criar agora, a gente vai procurar o caminho entre Arade e Efuri, que são dois extremos do mapa. Vamos ver se funciona? Vamos rodar, tá? E a gente mostra o capítulo. Ele aparece aqui. Eita, não mostrou direito. Deixa eu rodar de novo. Beleza. Aqui. Arade, Sibiu, Fagares, Bucareste, Usorim, Irratova e Efori. Então, se você olhar lá naquele mapa que você deu, justamente esse é o caminho. Arade, Sibiu, Fagares, Bucareste e Efori. Então é isso, minha gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.